Gente, papo muito sério agora. Vocês já pararam pra pensar, pra escolher se agora pra 2025, pra renovar o mindset de vocês e escrever as metas do ano? Vocês já pararam pra pensar se vocês vão escolher o curso Sete Passos pra Ser Feliz ou as Três Chaves pra Felicidade? Gente, juro, eu tô muito indecisa, porque assim, eu tava lendo o livro do tio Pablo e ele falou que é muito essencial, né? A gente ter o nosso mindset muito forte. E aí, gente, assim, meio que coisas da vida, né? A sincronicidade, assim, no mundo. Eu tava no Instagram e aí apareceu pra mim assim: se você está buscando a felicidade plena, agora é oportunidade única. O preço da Black Friday continuou. Siga agora os 7 passos pra ser feliz. E R$ 79,90 o curso, gente. Muito barato. Eu tenho certeza que com esse eu vou começar 2025 feliz. Olá, tudo bem? Eu sou a Bia. Bem-vindo a mais um Parem o Mundo que eu quero descer. Para todas as pessoas que, assim como eu, gostariam muito que o mundo pudesse parar pra gente conseguir respirar, mas já que a gente ainda não consegue, o que nos resta é tagarelar. Brincadeiras à parte, gente. O episódio de hoje eu acho que já deu um pouquinho pra entender do que a gente vai falar. Pois é, vamos falar sobre aquele tema que, se os psicólogos estão de férias, eu já acho até um pouquinho mais complicado, mas é necessário. Principalmente agora com a onda de gente que vai querer mudar a sua vida com o curso de R$ 79,90 no ano de 2025. Precisamos falar o que é ser feliz e o que é felicidade, principalmente no mundo que todo mundo tem a pílula da felicidade. Cara, que loucura, né? Que ponto que a gente chegou. É tudo muito contraditório, né? A gente vive numa sociedade tão doente. Os dados sobre saúde mental são tão alarmantes, mas parece que hoje em dia todo mundo tem a chave, o sucesso, o segredo para ser feliz e para a felicidade. Será que na verdade é seguir o segredo da manhã que a gente é feliz? Ou será que é a gente ser mais esperto que o diabo? Bom, fica aí depois o feedback de vocês para me falarem sobre isso. Mas nesse episódio eu queria muito tentar entender com vocês se vocês têm o mesmo sentimento que eu, que tá cada dia mais difícil ser feliz em um mundo onde parece que todo mundo tem a pílula da felicidade e tá vendendo muito bem essas pílulas para quem acredita que ali estaria o segredo para ser feliz. Nesse episódio, a gente vai debater algumas nuances, uma farofa de achismos, ideias e filosofias de como seria possível ser feliz nesse mundo onde todo mundo tá vendendo a felicidade. E aí, cara, eu acho muito engraçado, já começando aqui, que quando eu vejo nessa quantidade de gente vendendo as pílulas da felicidade, eu me lembro de uma coisa que um grandíssimo amigo meu, assim, eu tenho certeza que a gente foi muito amigo na vida passada, que é o tio Nietzsche. Ele fala sobre a felicidade de rebanho, que é aquela ideia em que as pessoas seguem comportamentos padronizados e acreditam cegamente que a felicidade estaria ali. Um pouco daquela ideia do efeito manada, mas o Nietzsche, ele é tão sensacional que ele cria uma ideia própria do efeito manada para a felicidade. E ele a chama de felicidade de rebanho. Mas hoje, com a internet, a gente precisa assumir que a gente não tem mais um rebanho. A gente tem vários rebanhos. E aí, cada rebanho acredita que a felicidade está escondida de uma forma diferente. Existe o rebanho da galera Manocite, que acredita que a felicidade está na hiperprodutividade. Existe a galera da tia Vivi, né? Aquela lá que vende produtos todo momento, que acredita que a felicidade está no consumismo. E aí tem a galera também, né, do CrossFit, que acredita que a felicidade está no exercício físico. E aí, não querendo falar quem sou eu para falar que a felicidade está ou não está nessas questões, mas eu vejo muito essa ideia de que, assim como Nietzsche colocava a ideia da felicidade de rebanho, como que a gente continua tendo vários rebanhos e hoje em dia o algoritmo ele é capaz de te direcionar
para um rebanho onde, segundo o próprio algoritmo, ele acredita que você melhor se encaixa. Isso é muito maluco quando a gente para perceber que, na maioria das vezes, essa felicidade de rebanho não é nem a gente que escolhe estar ali naquele rebanho. É o próprio algoritmo que nos coloca naquele rebanho e a gente veste a camisa e pra gente a gente acredita fielmente e cegamente que ali a gente tá sendo feliz. Mas, cara, se a gente parte do pressuposto que essa felicidade seria uma felicidade cega e rasa, como diz Nietzsche, que não traria de fato o sentimento pleno de felicidade, o que será ser feliz? Como ser feliz? E será que ainda é possível atingir esse ápice da felicidade nesse mundo onde todo mundo vende a felicidade? Bom, começando aqui com uma ideia do tio Ari também, que é outro super amigo, assim, sabe, amigo do peito que eu chamei ele. A gente tava trocando uma ideia de filosofia de boteco, e aí ele mandou essa e eu falei, nossa, cara, eu preciso compartilhar. Que é o seguinte, o tio Aristóteles, ele falou assim pra mim, olha, Bia, eu acho que pra mim o eudemonismo, e aí depois eu fui entender que o eudemonismo pra ele é a felicidade, é que ele ainda tá aprendendo português, ele ainda fala em grego. E aí ele falou assim, olha, Bia, o eudemonismo pra mim, ele é a ideia de que todos os seres humanos pautam a sua vida, as suas ações humanas, as suas virtudes, as suas crenças para um bem final, para um bem supremo, que seria a felicidade. E aí ele fala da importância dessa ideia de se atingir a felicidade, pois dessa forma todos nós pautaríamos, né, as nossas virtudes, a nossa moralidade para a ideia de ser feliz. Até porque acreditamos que é muito difícil direcionarmos a nossa vida, as nossas ações para algo que nos deixaria infeliz. Então, cada um ao seu modo acreditaria ali que daquela forma, seguindo aquelas crenças, aqueles ideais, aquela moralidade, seria feliz. E aí, o Ari, ele coloca essa ideia, né, da felicidade como um bem final, como um bem supremo, como algo, o resultado final das coisas. E aí eu paro pra pensar em uma analogia que é meio assim. Sabe, tipo, Sonic ou Mario Bros? Eu espero que você tenha jogado isso. Que é meio aquela ideia de, tipo assim, né, que eles estão ali no videogame, e aí, na verdade, eles sempre precisam passar por vários caminhos pra chegar a um tesouro, né, alguma coisa assim. Mas aí tem os coraçõezinhos, né, que são as vidas que eles vão perdendo conforme eles vão errando, cometendo erros ali no meio do caminho. E aí, eu nunca sei se, quando a gente olha pra vida, esse tesouro final, como diz o Aristóteles, seria felicidade. Mas eu paro pra pensar se nesses tempos hipermodernos, a gente tá mesmo em busca da felicidade, do tesouro, ou se a gente só tá tentando chegar até o final com o máximo de coraçõezinhos que a gente conseguiu, ou seja, não perder todas as vidas no meio do caminho. E é muito maluco, porque eu penso a vida um pouco assim, nesse tempo de hipermodernismo, assim, sabe? De que a gente tá mais tentando sobreviver do que tentando de fato alcançar alguma coisa, porque já tá tudo tão louco, existe tanta gente maluca, é tanta maluquice no mundo, a gente vive tanta coisa o tempo todo. E aí, cara, será que alguém ainda tá pensando, tipo, nossa, meu, tudo que eu quero da vida é ser feliz, assim, e tudo atingir o bem supremo como felicidade, porque assim, eu estive já no estágio da vida que a única coisa que eu gostaria era de sobreviver. Porque não tava dando mais do que isso. E tá tudo bem se você tá vivendo assim, porque eu acredito que muita gente tá vivendo assim. Mas o quão problemático é, né, também a gente viver desse jeito. Até porque quando a gente para pra pensar no que o Aristóteles fala, ele fala da importância que é, né, a gente seguir essa ideia de ser feliz, a busca da felicidade. Porque assim, nos dá a impressão de que a gente tá colocando a nossa vida, a nossa direção, as nossas virtudes e a nossa moralidade para um rumo. E que esse rumo seria ser feliz. Só que aí eu acho muito interessante que o Robert Mishari, será que eu tô falando certo? Eu vou deixar o nome dele aqui só para não correr o risco. Mas o Robert, ele vai colocar uma ideia mais contemporânea que seria a experiência do ser.
Ele vai falar que essa ideia de satisfação, ou seja, somente essa ideia de sobreviver, né? De só suprir as nossas vontades, ela não seria felicidade. Estaria muito longe da felicidade. Até porque, quando a gente para pensar na satisfação, o Robert já coloca algumas nuances, que seria aquela ideia de que para você satisfazer uma vontade, você já entra em alguns conflitos. Por exemplo, se você precisa estudar, mas você gostaria de ver um filme, ali você já entra num conflito moral interno, em que o estudo seria uma necessidade, mas também te traria um retorno. Mas o filme, ele é mais supérfluo, mas ele te daria um prazer naquele momento. E para satisfazer uma vontade, ali você já entraria num conflito que se afastaria da felicidade. Então, o Robert ele coloca a ideia da experiência de ser com algumas ideias do que seria necessário para atingir essa ideia do experiência do ser seria para ele uma felicidade plena. E ele coloca algumas ideias que são o seguinte: ele coloca o primeiro princípio como autonomia e a necessidade do ser humano ser autônomo nas suas decisões para conseguir ser feliz. E aí, trazendo para os mundos de hoje, para os tempos de hoje, para os tempos de redes sociais, eu me pego pensando, será que dá pra gente ser feliz se é necessária essa autonomia e a gente nesse mundo não consegue ser autônomo nem para escolher o que a gente consome, seja na vida real ou no virtual? A gente é inteiramente, completamente manipulado por vários algoritmos ali nos enfiando goela abaixo que eles acreditam que fazem a nossa vontade. E a gente perde cada dia mais a nossa autonomia de ser, de escolher, de ter vontade. A gente não escolhe mais o que a gente consome, o que a gente assiste, o que a gente lê. Dificilmente. Eu acredito que se a gente for colocar num panorama geral, pelo menos 60%, principalmente no mundo virtual, ele nos é colocado goela abaixo. E a gente acaba aceitando aquilo como verdade, porque 1 milhão de algoritmos manipularam aquilo pra gente acreditar que a gente está sendo autônomo. Mas na verdade aquilo nos foi imposto de uma certa forma. E aí que eu paro para pensar, se o Robert coloca essa ideia genial de que é necessário autonomia para ser feliz, como ser feliz nesse mundo tão manipulado e tão virenizado, aonde as pessoas se maquiam a sua vida o tempo inteiro para mostrarem uma felicidade às quais elas querem vender, e a gente ali de uma forma completamente fora de autonomia acreditamos ser verdade, porque aquilo nos foi imposto goela abaixo. E aí, uma outra condição que ele coloca para ser feliz nessa experiência do ser seria a ideia de reflexão, de que precisamos ser autônomos e reflexivos, então que a gente precisa refletir sobre o que a gente está em busca de fato da felicidade, a gente precisa refletir sobre o estado de felicidade. E aí é o que eu já complemento do que eu tinha falado de que nesse mundo tão maluco, tão globalizado, com tantas informações, a gente nem sempre consegue digerir o que a gente está comendo, a gente não consegue prestar atenção na nossa refeição. A gente vive, parece que num modo automático. Será que dá tempo da gente refletir sobre como a gente está sendo feliz? E aí o Robert ele complementa dizendo que na experiência do ser, além da autonomia e da reflexão, a felicidade seria o que o ser humano faz de si próprio e para o mundo. Então, ele coloca também essa necessidade do coletivo, da amizade, do amor. Então, de que não seríamos capazes de completar essa experiência do ser sem os outros, sem o coletivo. Apesar de termos que ser autônomos para as nossas próprias decisões, mas de que a felicidade estaria justamente aí, no que a gente escolhe ser para nós e para o mundo. E aí deixo aqui o meu questionamento. Será que dá pra gente encontrar felicidade nesse mundo em que tudo nos é imposto? Bom, partindo para uma outra ideia, que já que somos seres sem autonomia e sem reflexão na maioria das vezes, e aqui a gente já coloca a importância de pararmos e respirarmos um pouco para pensar sobre isso, questiona a seguinte coisa: aonde vai parar a nossa felicidade no meio disso tudo?
Porque a gente tá sempre ali, né, consumindo umas ideias de que, por exemplo, a felicidade tá ali naquele consumismo, né? Já que a blogueira fala, meninas, eu tô tão feliz com esse produtinho que chegou aqui na minha casa agora. Nossa, gente! Ai, transformou a minha vida. E eu tô tão feliz, juro. A minha skincare em dia com esse produto, eu fico 10 vezes mais feliz. Ou então, gente, se você investir no CDI, eu juro que a sua felicidade está garantida. Juro, você tem que investir no CDI, não na poupança. Isso é uma regra básica, gente. E dessa forma você tem que ser feliz. Ou então, pelo menos, você vai ser feliz na sua aposentadoria. Ou então, a galera que fala: gente, sério, como assim você é feliz se você não corre 21 km todos os dias? Tipo, como assim? Onde tá a sua endorfina? Você já tá endorfinado hoje? Pera aí, gente. Mas e a sua dopamina tá como? Não, você já regulou a sua endorfina e a sua dopamina hoje, né? É extremamente necessário isso pra você ser feliz, cara. Você não entendeu isso ainda? E brincadeiras à parte, assim. Mas é isso que a gente vive. Quando a gente abre a tela do Instagram, é mais ou menos isso que a gente vê. E aí, cara, eu fico me perguntando sempre, no meio disso tudo, onde vai parar a nossa felicidade genuína? Aquilo que é nosso, de verdade. O que coloca dentro da gente essencialmente. Eu tava conversando com meu psicólogo na penúltima sessão, e aí eu não me lembro se é o Winnicott que fala sobre isso, e ele tava me explicando a ideia. Não o Winnicott, né? No caso, meu psicólogo tava me explicando a ideia de que se existe o verdadeiro self e o falso self, que seria a ideia de que o verdadeiro self é aquilo que a gente tem de genuíno, de essencial dentro da gente, que é verdadeiro, que é nosso, que a gente sempre sofre algumas interferências externas, porque a gente é moldado pelo mundo, mas de que a gente segue aquela vozinha do inconsciente, assim, aquela vozinha que grita ali no fundo do coração sobre aquele sonho meio maluco que a gente quer seguir. E aí a gente acaba seguindo ele, é quando a gente dá voz pro nosso verdadeiro self. E o falso self seria toda uma imagem que a gente cria para satisfazer o que nos é imposto, então o que não é verdadeiramente nosso. E aí ele coloca a ideia de que o falso self ele funciona muito bem, porque ele funciona para o mundo, ele funciona para quem está no nosso redor. Funciona a gente correr 21 km, funciona a gente acreditar que a felicidade está em melhor gerenciar o nosso dinheiro. Funciona a ideia de que se a gente consumir muito, a gente vai ser feliz. Funciona para o mundo, mas dificilmente vai funcionar para você. Dificilmente funciona pra gente. E aí eu parei para pensar nisso. E aí, com esse episódio, eu parei pra pensar na seguinte ideia, cara. A gente tá cada vez mais, né, baseado no falso self, porque mais nos importa uma foto feliz no Instagram do que um momento feliz de verdade. E aí, cara, onde vai parar a nossa felicidade com isso? E eu vejo que cada vez mais, quando, né, a gente vive também muito essa ideia da autocentralização. Eu tô lendo aquele livro do Tempos Hipermodernos, do Lipotovetsky. Será que eu falei certo? E aí que ele fala, né, da teoria do hipermodernismo, de que quanto mais superficial, alienado, individualizado o ser humano é, muito por conta do hipermodernismo, do hiperconsumismo, mais frágil ele é. E aí eu penso, né, se toda essa ideia de que, olha, você precisa ser autossuficiente, você precisa se autossatisfazer, você tem que focar em você mesmo, se autopriorize. Esse papo bem therapy talk que a gente falou no último episódio. E eu paro para pensar se nesse mecanismo todo do individualismo, né, acentuado cada vez mais alienação nesses rebanhos, e eu paro para pensar e deixo o seguinte questionamento: se cada dia é mais fácil vender a felicidade, mais difícil é ser feliz. Porque é muito fácil. Quanto mais individualizado a gente tá, quanto mais alienado a gente tá nesses rebanhos, mais fácil é vender pra gente uma felicidade. Mais fácil é a gente acreditar que a felicidade tá em comprar um livro de autoajuda ou em comprar um curso de R$ 79,90 que se chama Os 7 Passos para a Felicidade, ou em consumir um produto caro,
ou mudar o aspecto da nossa vida, né, com essa ideia de hiperprodutividade, vida saudável. E eu acho que quanto mais a gente tá focado nessa ideia, mais fácil é vender pra gente a felicidade e mais difícil é ser feliz. Eu acho que eu fui um pouco longe, mas eu acredito que isso faça sentido. E aí eu deixo pra você aqui o meu questionamento. A ideia desse episódio nunca é responder as coisas, e sim questionar, articular. Até porque a gente sempre tá tão engolido de respostas prontas em vídeos de 15 segundos no Instagram ou no TikTok, nos dando a certeza do que é ser feliz e de como atingir a felicidade, que a gente pouco articula as nossas ideias e o que a gente tem de verdadeiro pra nós, o que é ser feliz. E aí eu deixo aqui esse episódio para você ter esse momento de refletir a sua autonomia, para buscar a sua felicidade e a sua verdade. E eu espero de coração que você busque isso. Em que principalmente, né, a gente tem sempre essa ideia, né, do próximo ano, fazer uma coisa diferente. A gente entra nessa onda e de que se você realmente busca fazer uma coisa diferente ou ser diferente no próximo ano, que você busque a sua autonomia e a sua reflexão. E eu deixo aqui também uma ideia de que o próximo episódio, eu já adianto, vai ser sobre corpo, mente e alma. E aí eu tava lendo sobre o Spinoza. O Spinoza, pra mim, é um querido Baruch. Eu tenho certeza que a gente foi muito amigo. E aí o Baruch, ele vai falar uma ideia de que quando tá todo mundo ali discutindo, né, Platão, Aristóteles e tal, sobre corpo e alma, mundo sensível, mundo intelectual, o Baruch fala simplesmente assim: a mesma alma que é triste é a alma que é feliz. Nós somos uma coisa só. Ele fala sobre uma unidade humana. O mesmo corpo que sente tristeza é o corpo que sente felicidade, é a mente que chora, é a mente que é feliz. E a gente é tudo isso e às vezes tudo isso ao mesmo tempo. E que isso é ser humano. A gente às vezes fica noiado nessa ideia de estabilidade emocional. E aí a gente fica buscando 1 milhão de alternativas para essa busca de estabilidade. E eu gosto sempre de lembrar da ideia do Spinoza, de que somos uma coisa só. E que se o corpo e a alma, que é triste, também é feliz, então quando a gente se encontra sentindo esse mix, né, de emoções e essa instabilidade, não para além do normal, mas assim, quando a gente sai daquela ideia de que felicidade é um estágio permanente e longo. E a gente para perceber que existe também felicidade nas nuances, nas tristezas, nas dores, e que é possível a gente ser feliz com todos esses nossos pedacinhos. A gente para de acreditar que a felicidade está em algo de fora e a gente para perceber que a felicidade está dentro da gente, nesse nosso processo de buscar autonomia e reflexão. Eu espero muito que você pare de comprar a felicidade e que você seja feliz. Obrigado por me escutar até aqui. A gente se vê em breve.